tudo bem? Professor Renato Alfaia, professor de Geografia da Escola Cristo Redentor. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso ano letivo de 2021, tá? Nesse ano nós vamos usar algumas outras estratégias que nós não usamos no ano de 2020. Afinal de contas, esse período de pandemia está sendo um grande aprendizado para todos nós, tá? Estamos sempre buscando novas ferramentas, estamos sempre buscando novas estratégias para que nós possamos conseguir chegar no nosso objetivo, que é o aluno. Você, aluno que está assistindo essa aula agora, saiba que você é importante, que a sua presença na escola é importante, que nesse momento que nós estamos vivendo agora, a escola é a sua casa, a escola é a sua sala, a escola é o seu quarto, tá? Até que nós possamos nos reencontrar novamente no espaço físico da nossa escola tão querida, tão amada. Saiba que a escola é agora, é onde você está assistindo esse vídeo, é a extensão da nossa escola, tudo bem? Então, sejam bem-vindos ao ano letivo de 2021, tá? Nesse nosso primeiro momento, nós vamos falar sobre uma revisão dos assuntos que nós conseguimos trabalhar no ano de 2020. É uma apostila diagnóstica, é uma atividade diagnóstica, para saber o que é que foi que os alunos conseguiram aprender do assunto que foi trabalhado no ano passado. Tudo bem? Vamos lá, então. Nesse nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o espaço geográfico, a paisagem e o lugar, que são conceitos básicos da geografia. O espaço geográfico e o território, há uma disputa aí entre os grandes geógrafos para saber qual é o principal objeto de estudo da geografia, se é o espaço geográfico, se é o território, mas enfim, nós vamos tratar agora sobre o espaço geográfico e a paisagem, tudo bem? Também do lugar. Olha só, gente, imagina que você pegou um ônibus no centro de Abaetetuba e você vai se deslocar até no trevo lá da PA 151. Nesse seu trajeto entre o centro de Abaetetuba e o trevo da PA, você vai ver paisagens diferentes. No centro de Abaetetuba, você vai poder enxergar, você vai poder observar prédios, avenidas, lojas, casas, diversos empreendimentos. A partir do momento que você passou ali do portal, passou na frente do Mateus, você vai verificar o quê? Uma mudança na paisagem. Que mudança é essa? Vocês vão conseguir começar a observar o quê? A vegetação, a floresta, a mata, tudo bem? Então há uma diferença nesse trajeto que você vai percorrer aí. Então o que acontece? O que é a paisagem? A paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos observar com os nossos sentidos. Quais são os meus sentidos, professor? Estou me sentindo alegre, estou me sentindo triste? Não, não são esses sentidos. Os nossos sentidos são a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Tudo bem? Então, através desses sentidos, nós conseguimos verificar, observar e perceber as paisagens. Tudo bem? Então, qual é a diferença entre elas? Eu tenho paisagens onde predominam os elementos da natureza, as florestas, as montanhas, o relevo, a vegetação, tá? A hidrografia. Essas paisagens onde predominam os elementos da natureza são chamadas de paisagens naturais. Mas também eu tenho aquelas paisagens onde predominam os elementos construídos pelo homem, como as ruas, os prédios, as casas, as pontes. Essas paisagens são chamadas de paisagens culturais ou paisagens humanizadas. Por que paisagens culturais? Porque o homem, quando ele constrói algo de acordo com a sua cultura. Um exemplo, uma casa que era construída na década de 1920 é completamente diferente de uma casa que é construída no ano de 2021. Por quê? São épocas, são culturas diferentes. Tá? Não tem aqueles prédios que são denominados patrimônio histórico arquitetônico. Por quê? Porque é um prédio que detém uma história,
né? Tem uma cultura. Então, cada casa, cada prédio que você vê com esse prédio um pouco da história, um pouco da cultura local. Tudo bem? Então, e o espaço geográfico? O que é o espaço geográfico? O espaço geográfico ele é produzido, construído através do trabalho do homem. O homem, de acordo com a sua necessidade, ele vai à natureza, ele modifica o espaço natural, a paisagem natural, usa os recursos da natureza e constrói o espaço geográfico. Ele constrói as ruas, constrói as casas, os prédios, né? Ele modifica esse espaço de acordo com as suas necessidades. Anteriormente, a cidade de Abaetetuba, ela vivia de frente para o rio. A cidade começou de frente para o rio, né? A área comercial, as partes mais antigas da cidade estão de frente para o rio. Hoje nós conseguimos observar o quê? Uma mudança de comportamento. Hoje a cidade de Abaetetuba ela está de frente para a cidade, perdão, de frente para a avenida, de frente para a rua. A cidade está de frente para a rua. Tá? Por quê? Com a criação da PA ali, que liga o centro de Abaetetuba à PA 151, né? Eu tenho novos empreendimentos, eu tenho Mateus, eu tenho Líder, né? São áreas que vão se valorizando. Antigamente o bairro do Cristo Redentor, onde ficava a nossa escola, era distante do centro. Hoje o bairro Cristo Redentor está se valorizando, o bairro Cristo Redentor já tem novos empreendimentos. Então daqui a pouco o bairro Cristo Redentor ele se tornará também o centro da cidade. Tá? Os imóveis vão se valorizando e a cidade vai crescer em direção à rodovia, em direção à PA. Então, quem é que constrói esses novos empreendimentos? Da onde surgem as ideias de construir novos conjuntos habitacionais? É de acordo com a necessidade do homem. Tudo que nós temos ao nosso redor, ele tem uma matéria-prima, ele é oriundo da natureza. Então, o homem retira os recursos naturais, modifica a paisagem natural e constrói o espaço geográfico de acordo com a organização social, com a técnica e com a necessidade econômica da sociedade. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Além disso, nós temos o lugar. Falamos sobre a paisagem, falamos sobre o espaço geográfico, temos o lugar. O que é o lugar? Quando nós viajamos, nós muitas das vezes demoramos a nos adaptar com o local onde nós estaremos. Tem uma frase que diz assim: não há lugar melhor do que a nossa casa. Por quê? Porque a sua casa, você já tem uma relação afetiva com a sua casa, com a sua escola. Não sei se tem alguém que mudou de escola recentemente, mas você já tem uma relação afetiva. É o seu lugar de convivência. Você influencia e é influenciado por aquele lugar. Um exemplo, quem morava nas vilas, quem morava nas ilhas, tem o costume de dormir em rede. E quando vai para um hotel de luxo, por exemplo, não tem rede. Se você não levar a sua, não vai ter rede. Tem uma cama enorme lá de 5 mil reais, mas não tem rede. O que vai acontecer? Você vai se deitar na cama e não vai dormir bem. Não vai dormir direito. Por quê? Você não está acostumado a dormir na cama. Você está acostumado a dormir na rede. Na tua casa, você dorme na rede. Né? O teu corpo já está acostumado a ficar em forma de U na rede. Né? Então, quando você for se deitar numa cama ou for para uma outra rede que não seja a sua, você vai sentir o que é a diferença. Porque você está distante do seu lugar de cotidiano, você está distante do seu lugar de convivência. Tudo bem? Então, o que é o lugar? O lugar na geografia é uma área em que você mantém uma relação afetiva. Você é influenciado e influencia naquele local. Tudo bem? Então, o lugar é isso. Outra coisa, nós vamos falar sobre orientação e localização. Orientação e localização, nós temos diversos assuntos, mas nós vamos falar hoje principalmente sobre a Rosa dos Ventos
e a orientação pelo Sol. Por que isso? Antigamente, os seres humanos não tinham GPS, não tinham mapas, não tinham cartas topográficas. Eles usavam os astros para poder se deslocar de um ponto a outro, para poder marcar os pontos de referência durante as suas viagens, né? Então, a orientação e a localização, ela serve justamente para que a gente possa ter uma base, ter um ponto de referência para poder nos deslocarmos de um ponto a outro dentro do espaço terrestre. E qual é o principal ponto de referência? O principal ponto de orientação que nós temos é o Sol. O Sol nasce no leste e se põe no oeste, tá? Por causa do movimento de rotação do nosso planeta, tá? Então, tomando por base o nascer do Sol, nós podemos marcar os pontos cardeais. O Sol nasce no leste, se põe no oeste, tá? Então, dependendo da sua posição, se você esticar o seu braço direito em direção ao Sol, no nascer do Sol, você vai ter no seu braço direito o leste, no braço esquerdo oeste, à sua frente o norte e à sua retaguarda o sul. Tudo bem? Tendo os pontos cardeais, eu posso criar os pontos colaterais, né? Juntando o norte com o leste, eu tenho o nordeste. Juntando o leste com o sul, eu tenho o sudeste. Juntando o sul com o oeste, eu tenho o sudoeste. Juntando o norte com o oeste, eu tenho o noroeste. A partir daí, eu posso determinar os meus pontos de referência, que os militares chamam de azimute, azimute e contra-azimute. Se eu vou me deslocar 100 metros na direção nordeste, para eu voltar, eu tenho que me deslocar 100 metros na direção sudoeste. Se eu me desloco 100 metros na direção sul, para eu retornar, eu tenho que me deslocar 100 metros na direção norte. Tudo bem? Outro assunto que nós trabalhamos no ano passado foram os sistemas terrestres. O que são os sistemas terrestres? Alguns alunos viram isso também em ciência, né? Os sistemas terrestres, eles são um conjunto de esferas que permitem a sobrevivência, que permitem o desenvolvimento da vida. Tudo bem? Então eu tenho a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Dentro de cada uma dessas esferas, eu tenho a biosfera, que é a esfera da vida, é a esfera onde pode se desenvolver a vida humana. Tudo bem? O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de gases, principalmente oxigênio e nitrogênio. Tudo bem? Eu tenho a litosfera, que é a camada rochosa do nosso planeta. É a superfície onde eu tenho a formação do relevo, tudo bem? E a hidrosfera são os rios, são os conjuntos de águas que nós temos no nosso planeta. Rios, mares e oceanos. Tudo bem, gente? Sabemos que não está fácil para ninguém, mas nós, professores, estamos à disposição de vocês para ajudá-los no que for preciso. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima aula.